Na edição de hoje nós vamos falar sobre dislexia. Não saia daí, já estamos no ar. Na edição do Viva Saúde de hoje nós vamos entender melhor como é a dislexia. E para falarmos sobre esse assunto nós vamos receber uma profissional que está habituada a lidar com esse problema todos os dias. Mas antes eu quero agradecer os patrocinadores do Viva Saúde, que são Unicred, Ortonil e Maria Rocha. Para conversarmos então sobre esse assunto, a gente recebe hoje no Viva Saúde a Elaine Cristina da Silveira, fonoaudióloga, clínica e hospitalar, né, Elaine? Muito bem-vinda aqui ao Viva Saúde. Eu que agradeço. Boa noite. A gente vai falar então sobre dislexia, entender melhor esse problema, né? Que é um problema que surge normalmente na infância. É isso? Isso procede, assim? É verdade? Isso, a dislexia ela pode ser do desenvolvimento, que é que a gente está mais comum a ver no dia a dia, que é a dislexia que aparece na infância ou adquirida ao longo da vida. Mas comumente a gente utiliza mais e vê mais na prática clínica realmente a dislexia do desenvolvimento, que ela inicia nos primeiros anos de vida e ela acaba sendo mais perceptível no final do primeiro, segundo ano de vida acadêmica. Isso por quê, assim? Qual é a relação que ela tem com esses períodos da vida do indivíduo? É porque ela tem alguns sinais no início do desenvolvimento que são muito parecidos com outros transtornos do desenvolvimento, como, por exemplo, o atraso de fala. Ele é comum em outras situações, até mesmo no TEA, numa dificuldade de aprendizagem ou num TDAH. Então, assim, essa falta de coordenação e essa falta de conseguir desenvolver a linguagem oral de uma forma mais efetiva e de acordo com as outras crianças acabam deixando despercebido. Então, assim, a gente foca em outras alterações e não já direciona para a dislexia. Não só nessas, né? O que acontece com o indivíduo que tem dislexia? Como é que ele enxerga o mundo, assim? Como é que ele enxerga tudo à sua volta? A dislexia, ela é um transtorno específico do desenvolvimento, né? Um transtorno específico da linguagem. Então, ela tem uma relação com a decodificação. O indivíduo, ele não consegue assimilar, entender a informação que é passada por meio da leitura. Ele até lê, né? Então, ele sabe que a palavra é casa, mas ele não consegue formular essa palavra ou, através da leitura, saber a interpretação da que a palavra está trazendo para ele. Ele consegue identificar que casa faz referência a uma casa? Não, ele consegue ler a palavra casa, né? Ele consegue oralizar casa, mas ele não consegue receber o significado da palavra. Então, ele não consegue decodificar a palavra. E o que acontece? Como é que ele processa isso? O que se apresenta para ele? Na verdade, é uma falta de conexão que a gente tem no hemisfério esquerdo, algumas conexões neural, que faz com que o indivíduo não consiga fazer a junção de grafema-fonema, que é a imagem com o som. Então, isso não fica associado no cérebro dele, ele não consegue distinguir. Então, daí a grande dificuldade, né? Por mais que ele leia e ele consiga identificar a palavra, ele não consegue processar a parte sonora e escrita. Então, isso acaba sendo muito dificultoso para ele. E isso começa a se apresentar quando? Em que fase da vida? Assim? Na infância, mas assim, com que idade, normalmente em que período ali do início da vida? Os sintomas, eles começam bem no início mesmo. Assim como quando a criança começa a falar, a gente já consegue identificar algumas questões associadas. Mas para eu dar o diagnóstico, ou a equipe multiprofissional conseguir fazer o diagnóstico, é necessário que ela já esteja em fase de alfabetização. Na creche, nos pré-escolares, a gente consegue identificar uma grande dificuldade na escrita de algumas letras, ou de números, ou até do próprio nome da criança. Mas para eu poder realmente diagnosticar e chegar à conclusão de que é uma dislexia, é preciso que a criança já esteja em fase de alfabetização, lá pelo final do primeiro ano, segundo ano escolar. Então, mais ou menos ali no segundo ano escolar, a gente começa a identificar mesmo e diagnosticar a dislexia. Além porque tu falasse, né, que tem essa questão do atraso de fala, né? Mas claro que não é um fator isolado, né? A gente precisa entender que tem que considerar outros fatores, porque tem outros problemas que não necessariamente sejam dislexia, né? É isso, né?
A gente tem uma grande abordagem hoje, uma grande dificuldade em conseguir separar a dificuldade de aprendizagem do transtorno específico de aprendizagem. Porque quando eu tenho uma dificuldade de aprendizagem, eu posso ter, por exemplo, uma criança com TDAH que tem uma dificuldade. O que é TDAH? Para quem não conhece essa sigla, o que isso significa? É um transtorno onde a criança ela tem uma certa desatenção ou uma hiperatividade muito grande. Ela pode ser os dois. Pode ser um transtorno somente hiperativo ou um transtorno somente com desatenção ou os dois juntos. Então, ele vai fazer com que a criança não tenha atenção, não consiga ou ficar parado para poder ter atenção, ou simplesmente ser uma criança que tem uma questão de desatenção grande, mesmo que ela não seja tão hiperativa, ela costuma prestar atenção em outras coisas no ambiente. Então, isso pode, de alguma forma, confundir o diagnóstico de dislexia com de hiperatividade, em algum momento, né? Se não considerar outros fatores. Na verdade, é o que mais acontece hoje na prática. A gente recebe crianças com diagnósticos de TDAH, diagnósticos de um atraso mesmo, uma certa dificuldade na aprendizagem. Quando a gente começa a intervir com a criança, começa a observar qual é o tipo de dificuldade que ela tem, a gente direciona. Já sabe se é uma questão de transtorno de hiperatividade ou se é mais relacionado a uma dificuldade, a uma dislexia. E por isso que a dislexia ela precisa ter uma intervenção antes. A criança vem para o consultório com uma dificuldade de aprendizagem e se a gente simplesmente só diagnosticar com ela sem olhar de uma forma global, a gente acaba passando despercebido na dislexia. Como é que entra a tua área nesse processo, assim, a fonoaudiologia, né? Isso. A fonoaudiologia, ela que faz a intervenção e ela vai fazer a reabilitação da parte da dislexia, porque a gente trabalha com sons. A gente vai ter na verdade, a dislexia, de uma forma geral, ela tem um déficit fonológico. Né? Então, assim, esse déficit fonológico ele é trabalhado pela fonoaudiologia. A gente vai fazer com que a criança consiga manipular os sons da fala e os sons da escrita para que ela consiga ter uma aprendizagem melhor. Então, a gente faz, além da avaliação, dentro da fonoaudiologia, a gente também faz a questão da reabilitação. Além de verificar que se trata de um quadro de dislexia, né? Reforçar que é um quadro realmente de dislexia, vocês conseguem fazer esse processo de auxiliar essa criança, né, a ter uma vida normal, é isso? Isso. Porque a criança ela pode frequentar a escola regular, ela pode aprender a se comunicar de uma maneira mais fluida. Isso é possível? Sim. A dislexia ela não faz com que a criança tenha um déficit cognitivo ou uma deficiência intelectual. Isso é um dos critérios de exclusão para a gente saber se é uma dislexia ou outro transtorno do desenvolvimento. Então, para mim ter uma criança, ou para eu diagnosticar uma criança com dislexia, ela não pode ter rebaixamento visual, deficiência auditiva, ela não pode ter um autismo, não pode ter nenhuma outra complicação que venha a trazer um tipo de déficit para ele, né? Porque quando a gente pensa num transtorno específico de aprendizagem, que é a dislexia, ela tem que estar somente naquela área alterada. Então, se eu tenho uma criança com duas suspeitas, por exemplo, um TEA e uma dislexia, e uma suspeita de dislexia, uma deficiência intelectual, eu tenho que primeiro excluir a deficiência intelectual para depois pensar numa dislexia. O que é uma deficiência intelectual? Para a gente entender a diferença. Sim, tá? a deficiência intelectual está relacionada ao QI, à inteligência da criança. Então, ela vai ter um rebaixamento na inteligência dela. Isso está ligado a estímulo, está ligado à questão genética, está ligado à gestação? A dislexia, ela é neurobiológica. Então, assim, ela tem, sim, componentes genéticos. Então, se eu tenho alguém da família que já tem a dislexia, é um indicativo, um sinal para eu ficar sempre atento. Mas é um componente neurobiológico. Então, assim, tem uma desorganização no cérebro, né, uma ausência de conexão neural que faz com que a criança tenha essa falta de processamento, essa falta de decodificação do som. Mas ela pode aprender, e como é que é esse processo assim, de aprendizagem, de codificar esse som da maneira correta? A gente tem algumas estratégias na fonoaudiologia que ajudam bastante. Então, assim, primeiro eu vou pensar em fazer a criança entender os sons, né, os sons dos fonemas.
Geralmente a gente orienta as escolas a tentar fazer provas diferentes, prova oralizada, porque como a criança ela é muito inteligente, ela vai ter dificuldade para passar isso para o papel. Mas se a professora perguntar de forma oral, ela consegue. Ela vai conseguir se expressar, vai conseguir mostrar o que ela sabe de aprendizagem. Então, orientações como deixar ela usar também a tabuada, né, a escrita da tabuada, como a colinha mesmo, a gente conseguir dar um tempo maior para a criança. Então, tudo isso faz com que ela acabe aprendendo mais. Isso pensando em orientações para a escola. Dentro da minha terapia, eu vou trabalhar consciência fonológica, né, que é essa questão de ouvir o som e entender o que ele é. São sons parecidos, como, por exemplo, o P e o B, são muito semelhantes, ele acaba passando despercebido quando a criança ouve. Então, eu vou conseguir para ela dar essa diferença. Vou conseguir ensinar ela algumas estratégias para que ela consiga perceber esse som diferente. Sim. E é muito comum, eu estava até pesquisando sobre esse assunto, né? A gente ouve falar de dislexia, e eu imagino que isso aconteça também com o público em casa. Ouve falar, né? Inclusive, a gente tem um ilustre, né? Que foi disléxico. Antes da gente começar a gravar aqui, eu te fiz essa pergunta, né? O Tom Cruise, né? Que está aí nos cinemas com o novo Top Gun. Ele foi disléxico. Ele tinha esse problema. Isso é fato, né? Sim, sim. Ele tem esse transtorno específico do aprendizagem, sim. Eu imagino que muita gente ouça falar sobre essa palavra, ou já tenha ouvido falar, e acaba tendo curiosidade. Eu estava pesquisando e tomei conhecimento aqui de que muita gente tem o problema e não sabe. Como é que essas pessoas lidam, assim? Tu conhece casos, assim, pessoas que tinham esse problema de dislexia e não sabiam disso e acabaram tendo que se adaptar, né? Levar a vida e conciliar com essa situação. Tu conhece casos assim? Isso é fato? Isso é muito comum? É muito comum. E na grande maioria das vezes, eles acabam tendo evasão escolar. Então, assim, a pessoa sente a dificuldade. O diagnóstico de dislexia, ele é um pouco recente. Então, assim, hoje a gente tem estratégias para trabalhar com ele, mas se for pensar alguns anos atrás, ele era dito como uma pessoa atrapalhada, uma pessoa que não sabe aprender, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, assim, não era olhado somente para a aprendizagem. E isso fazia com que eles saíssem da escola. Tinha um grande número de evasão escolar. Hoje não, hoje a gente consegue tratar essa criança e mostrar que não tem nada a ver com inteligência, que a inteligência, a criatividade, toda essa parte da criança está muito bem preservada. Então, conheço alguns casos, sim, que acabaram saindo da escola, da mesma forma que conheço hoje também profissionais muito inteligentes que usaram de estratégia oral, que aprenderam não da leitura, mas sim oral, e conseguiram fazer pós-graduação, conseguiram ter uma vida normal. Eu acho que a grande diferença para ter um sucesso ou não numa pessoa disléxica é justamente as oportunidades que ela tem, né? É poder intervir de uma maneira adequada. Eu imagino que também começa pelo convívio familiar, né? O estímulo, o interesse que os pais têm, muitas vezes, né? A mãe, o pai, enfim, ou os responsáveis, vamos dizer assim, né? Tem de estimular essa criança, de conduzi-la para esse caminho também de saber lidar com isso, né? Agora eu tenho uma pergunta que eu percebi aqui que tu comentasse, né? Ele tem esse problema, né? Isso é um desafio a ser vencido durante toda a vida? Sempre vai, de alguma maneira, ter que romper com isso? Ou fazendo isso na fase inicial ali, enquanto criança, aquele indivíduo vai conseguir se ver livre dessa situação? O que é verdade aqui? Ou as duas coisas? Então, a dislexia ela é um pouco peculiar, porque ao mesmo tempo em que ela não tem cura, ela não é uma doença, né? Então, a gente tem a dislexia hoje como uma condição de vida daquela pessoa. É um distúrbio. É um distúrbio, é um transtorno. Uhum. Então, assim, ela vai sim conseguir viver desde que ela tenha as estratégias, o apoio necessário e não vai interferir na vida. Talvez a questão da leitura sempre vai ser um pouco mais defasada, mas isso não vai interferir diretamente na vida. Então, a gente, essa questão ela tem que ser bem balanceada. Uma criança, quando ela é muito bem, quando ela começa a fazer uma terapia e os pais recebem esse apoio, tem de tudo para ela passar por isso tranquilo.
Essa abordagem é multidisciplinar? Ou o fonoaudiólogo é o principal profissional envolvido nesse processo? Não, é multidisciplinar. É psicopedagoga, é muito importante nesse momento, né? Porque enquanto eu vou estar trabalhando coisas de fonologia, de memória fonológica, consciência fonológica, ela vai estar me dando apoio na parte pedagógica. A gente tem a psicóloga também junto, porque essas crianças elas tendem a ser um pouco mais tímidas, envergonhadas, elas sofrem com tabu, né? Porque muitas vezes o amiguinho do lado dela consegue uma nota melhor e por mais que ela estude, que ela se esforce, ela não consiga, então a gente precisa da psicologia. Da parte médica também, né? Muitas crianças precisam talvez de um auxílio farmáculo para conseguir ter uma atenção melhor. Então é multiprofissional, não só o diagnóstico, mas como toda a reabilitação dela. A fono, nesse momento, ela tem um papel de destaque, porque se a gente pensar que é uma alteração de decodificação, grafema, fonema, sons e escrita, a gente vai ter que reabilitar toda a parte de informação auditiva que ela recebe. Então, por isso que a gente se torna tão importante, pela questão da fonologia mesmo, dos sons. É possível prevenir dislexia? Não, a dislexia já nasce com o indivíduo. Ele já é uma condição genética que a gente não tem como prevenir, somente melhorar mesmo. Eu imagino que as mães também que têm bebezinho em casa, né, que estão começando a ensaiar suas primeiras palavrinhas, né? E é uma fase tão bonita, né? Uma fase tão assim... que toda a família se envolve e pede para o bebê repetir, enfim, né? E é engraçadinho mesmo, né? Nessa fase que ainda não foi introduzida a leitura, a alfabetização, é possível identificar alguns traços ou, inclusive, relaxar um pouquinho mais, porque pode surgir aquela preocupação, né? E agora, né? Será que o meu filho, a minha filha pode apresentar esse problema? Então, assim, essa fase inicial é assim mesmo, né? Falar errado, isso é super normal, né? A gente tem, durante o período de desenvolvimento da linguagem oral, que é a fala, algumas trocas, alguns tipos de desvio que é aceitável. Né? Inclusive se acha bonitinho isso, né? Quando troca o C pelo D, enfim, né? Enfim, troca letras, né? Isso é até engraçadinho, assim, né? Sim. Durante uns períodos do desenvolvimento, ele é aceitável e importante, porque é através desses erros que a criança vai aprendendo depois o tipo de som para usar. Então, se a gente for pensar no que ficar atento, na questão da fala, por exemplo, ela fica muito fechada, porque o atraso de fala e a troca e omissões de sons na hora que a gente está falando, isso acaba trazendo um leque muito grande de opções. É claro que dentro da dislexia isso vai ser um sinal, mas ele não deve ser o único sinal. Talvez uma criança que ela recebe, por exemplo, no pré, uma criança que está com 5, 6 anos, né, que você percebe que ela tem muita dificuldade com o próprio nome. Muitas vezes ela inverte escrever o nome ou falar o nome? Reconhecer a letra. O falar não vai ser tão dificultoso, porque para ela o falar... Ela repete. Agora, o escrever e o reconhecer até a letra da própria nome dela vai ser mais difícil. Questão motora fina, por exemplo, aquelas bolinhas que criança faz para poder colar em imagem, desenho de colagem, atividade de colagem, isso se torna difícil, porque ela também não tem a questão da motricidade fina muito aguçada. Ela é dita como uma criança um pouco atrapalhada, porque às vezes derruba ali, deixa uma coisa cair ali. Então, isso também se confunde com a questão do TDAH. Por isso que na primeira infância é muito difícil a gente conseguir dar um diagnóstico de dislexia certo, né? Um diagnóstico correto. Mas sim, o atraso na fala, as trocas, como por exemplo, uma criança que quer falar pipoca, falar popica, ficar trocando os sons, isso também chama atenção. Né? São coisas que realmente chamam bastante atenção. Então, a fala por si só não é um indicativo, mas tem que ficar atento no que ela está fazendo. Pode ser um sinal. Pode o que é ser atraso de fala? Atraso de fala é quando uma criança, por exemplo, ela tem ausência da fala, né? Uma criança de 2 anos, onde a gente já espera que tenha alguns sons, ela tem uma ausência de fala, ela se comunica por outras formas. Com que idade que a criança tem que começar a falar? A criança começa a falar palavrinhas... fonemas duplos, como, por exemplo, mamá, papá, isso ali por volta de 8 até 12 meses.
Com 1 ano de idade, já é esperado que ela consiga falar pelo menos alguns nomes, como é papá, mamãe, né, mais declaradamente. A partir do 1 ano e meio, daí sim, a gente já espera que comece a desenvolver bastante a parte da fala da criança. Mas isso pode ser estimulado também. Pode. Aí sim, nesse ponto, a fala ela vai com o estímulo da mãe, ou do familiar, ou do ambiente onde ela convive. Quanto mais estímulo a criança recebe, mais cedo ela consegue desenvolver a fala. Cada idade tem um fonema específico. Por exemplo, se eu for pensar numa criança de 3 anos e querer exigir dela um R de prato, por exemplo, ou de barata, ela não vai conseguir fazer, porque ainda não está no momento cronológico dela de fazer. Então, assim, a ausência da fala ou uma fala muito enrolada tem que ser bem analisado, porque às vezes a criança não está nem no momento de fazer aquilo, ou ela está fazendo uma coisa muito antes do que ela deveria estar fazendo. A gente viu, isso me ocorre agora, né, que a gente viu uma menina, que é a menina Alice, né, que fala muito bem, né, eu não sei se te recorda agora, que despontou aí nas redes sociais, inclusive repercutiu isso em comerciais de TV, que falava muito bem e falava de alguma forma acima da média, né, e isso acaba gerando nas mães, principalmente, nos pais também, nos familiares, né, aquela necessidade de estimular o bebê para que ele fique nesse nível enfim, de comunicação, né? Que uma bebê, muitas vezes de 2 anos, que é talvez uma exceção, né? Não tem, né? Então, que os bebês não têm normalmente, né? Isso até que ponto isso é preocupante e até que ponto isso precisa ser esclarecido para o familiar, para o cuidador, que ele pode relaxar um pouquinho e fazer isso de uma maneira mais descontraída. Né? Não sei se eu fui clara na minha pergunta, mas é mais no sentido de que quem está ouvindo não fique com aquele peso da comparação, sabe? Era nesse ponto mesmo que eu até ia falar contigo, para a questão de comparar uma criança com a outra. A gente tem um cronograma de algumas aquisições de fonema, mas a gente não deve usar aquilo como de forma fechada. Essa menina é aquela que fala palavras bem difíceis na rede social, né? Isso, exatamente. Então, ela está bem adiantada para a idade dela, com certeza. Eu não posso esperar que ela consiga falar palavras longas, porque exige uma decodificação, exige que ela tenha uma consciência dos sons muito grande, muito avançada para a idade dela. Acredito que seja realmente pelo estímulo e pela biologia dela também, pela questão neural dela. Porque naquela idade, alguns sons que ela falou durante as gravações não era esperado mesmo. E uma mãe que vê aquilo se torna um pouco mais apreensiva, né? Ela fica esperando que o filho faça o mesmo. E cada criança tem um desenvolvimento diferente. Não que cada criança tenha o seu tempo, né? Eu costumo ouvir isso muito no consultório. Deixa porque daqui a pouco vai falar, cada criança tem seu tempo. A gente tem um parâmetro e realmente dentro daquele parâmetro cada criança vai poder transitar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, então assim, ela vai poder ter um tempo para desenvolver. Mas não é motivo para uma mãe ficar preocupada se caso o filho dela de 2 ou 3 anos não fale de forma declarada como aquela menina. A gente tem amplamente divulgado na internet o desenvolvimento de aquisição de fonemas. Então lá é como se fosse uma pirâmide e naquela pirâmide está especificado o que é esperado para cada idade. Então, assim, uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, que comece a adquirir sons de M, sons de P, que são sons bilabiais mais fáceis, a partir daí ela vai desenvolvendo outros sons. Então, se a gente quiser, ou a mãe quiser ficar um pouco mais tranquila em relação a isso, lá na internet tem esse cronograma, ela vai saber mais ou menos o que esperar para cada faixa de idade. Ajuda para não dar essa ansiedade, né? Porque realmente aquela menina é um caso específico. E essa questão da comparação, né, é muito delicada, né? Porque pode, inclusive, interferir nesse processo de aprendizagem que é natural para cada criança, né? Isso. Eu imagino. E o contrário também é verdadeiro, né? Deixar muito porque acredita nisso. Então, assim, eu vou deixar porque cada um tem o seu tempo. E a gente pega a criança com 7 anos que tem muitos desvios fonológicos e fonéticos, tem muito atraso da fala. Também ficar atento, né? Então eu acho que é ter esse equilíbrio, né? Isso mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O uso de telas que é crescente, né? Então, isso significa que com o uso maior de telas, tem um uso menor de
de recursos visuais nos livros, por exemplo, né? Enfim, outros recursos. E a tela, ela tem um agravante que, quando se está acessando aquele conteúdo, ou enfim, está acessando aquele recurso ali das telas, né, a gente não percebe o tempo passar, e quando vê, foi o dia inteiro e a criança ficou na frente da tela, né, e isso tem se tornado um problema bastante crônico aí, né? Isso interfere no processo de fala, no atraso de fala, isso pode interferir? Pode. E é um dos grandes vilões que a gente tem hoje na terapia. Porque o conteúdo já está pronto. Não precisa de criatividade, não precisa de imaginação. Na verdade, ele está ali só passando enquanto a criança está focada. Existem alguns estudos também que falam a respeito do vício que isso acaba causando, né, a tela. Por uma questão também neurológica e que reflete na nossa terapia. Então, assim, uma criança hoje que ela tem muito tempo livre numa tela, ela acaba não tendo a criatividade e as atividades que ela precisa, como, por exemplo, um brincar de casinha, um faz de conta. Uma criança, para poder aprender a linguagem, a interação social e a própria fala, ela precisa usar desse simbolismo, desse jogo de brincar, para poder desenvolver. Então, se eu pensar numa criança que fica mais nas telas, ela acaba sendo privada disso. Isso inclui a TV, né? Não necessariamente só o smartphone, o tablet, mas a TV também pode entrar nesse rol aí de vilões do processo de aprendizagem. Exatamente, a TV também entra. Tudo em excesso, na verdade. O que é ideal deixar assim? De criança até 2 anos de idade não é bom deixar em nenhum momento, né? A partir dos 2 anos existem estudos que falam que é 2 horas diárias, isso de acordo também com o tipo de conteúdo que ela vai assistir na internet, né? Mas antes dos 2 anos não é nem interessante que a criança seja apresentada, seja a TV, a tablet, a celulares. A partir disso, a gente pode ter um grande vilão ou a gente pode ter um grande auxiliador, porque a gente tem uma leva de aplicativos para aprendizagem muito bom. A gente tem até muito recurso para dislexia, então, sendo usada de uma forma consciente, né? Com foco, com objetivo, ela é interessante. Mas não é o que acontece na prática clínica. Então, ela entra mais como um vilão, talvez para um momento em que a mãe ou qualquer pessoa, o pai, enfim, alguém da família precise fazer uma outra coisa. Desse recurso, né? A gente sabe que é cada vez mais comum, né? Lançar a mão desse recurso para que se possa, enfim, né? E é muito também, acho que já faz parte da rotina daquela casa, né? Então é muito fácil também que a criança queira acessar, né? Então tem que ter uma consciência muito grande, né, nesse momento. Falando da dislexia, tu falasse aí do ponto positivo, que são os aplicativos que podem contribuir, né, com esse processo, mas falando do lado ruim desse recurso, né? Ele pode, de que maneira ele pode comprometer ou atrapalhar esse processo de quem tem dislexia, da criança que tem dislexia, e até mesmo do adulto, né? Sim. Não existe nenhuma relação, assim, diretamente com o fato da dislexia, né? Ele vai ser pelos mesmos fatores. Não vai atrapalhar nem contribuir. É o uso dele que vai acabar atrapalhando, mas uma contraindicação por ser disléxico não tem. A gente vai ter pela questão do geral, mas não especificamente na dislexia. Na dislexia, ele até é usado algumas vezes para tentar favorecer ainda mais o processo de aprendizagem. Então, assim, eu já usei tablet e alguns aplicativos que a gente tem de consciência fonológica, porque a criança realmente não se interessava por outra coisa, e ali ela começou a perceber diferenças nos sons, mas são softwares, são aplicativos específicos, não? Sim. Então, nesse sentido, ela pode vir a contribuir bastante. Falando um pouco da escola, da importância da escola nesse processo, do colégio, da escola, né, da instituição educacional, é importante que ela esteja também receptiva a quem tem, a quem apresenta dislexia, quem está nesse processo de saber lidar, né, com esse transtorno. De que maneira ela pode fazer isso também? Eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre a prática que eu tive, a prática clínica, porque assim, das escolas que eu tive contato aqui da região, na grande maioria elas são bem receptivas. Eu tive um paciente recentemente atendido aqui na Unimed que tem uma dislexia visual,
que a gente tem 3 tipos de dislexia, então a visual, em que eu precisei falar com a coordenação da escola, precisei falar com a professora, e depois que a gente fez alguns ajustes, como por exemplo a questão de as provas dele ser oral, melhorou muito o desempenho. Então a minha parceria com a escola é o que vai determinar o sucesso da terapia, e com a família, com certeza. Mas esse vínculo escola-terapeuta... Esse tripé, né? É fundamental, fundamental. Tu falaste que tem 3 tipos. Quais seriam esses 3 tipos? A gente tem a dislexia visual, né, que ela está mais ligada realmente a uma falta de percepção, de conhecer os desenhos, o tipo de grafema que é usado. Então, por exemplo, se a gente for pensar numa criança que escreve o P e confunde com B, ela está tendo a visão diferente. Por exemplo, um 6 que troca por um 9, né? Tudo isso relacionado à imagem. Então, que também durante uma fase da vida é da fase da infância ali, né? Eles fazem espelhado, né? Então é comum também, né? Mas depois de um tempo passa a não ser mais. Daí a importância da intervenção, porque assim, a gente chega com o diagnóstico de dislexia. Eu vou trabalhar com essa criança 6 meses. Se eu fornecer para ela embasamento teórico, fornecer dicas, e mesmo assim ela não conseguir superar essa dificuldade, eu já vou pensar numa coisa muito maior, que seria o transtorno. Então, a dificuldade ela pode acontecer também, mas o da dislexia é muito mais acentuado. Então, eu vou conseguir perceber quando é uma dificuldade e quando é um transtorno. Voltando para a parte dos tipos, a gente tem a dislexia auditiva, que a dislexia auditiva é o que eu mais costumo trabalhar, eu acho que é o que mais o fonoaudiólogo se identifica e consegue interferir e intervir. Porque, por exemplo, numa palavra faca e fita, então, assim, eles começam com o mesmo som, mas a criança não consegue perceber essa diferença do som. Então, seria exclusivamente auditiva, porque ela consegue visualizar e consegue identificar a letra, mas ela não consegue perceber a diferença do som. Então, na visual isso não acontece. E, por fim, a gente tem os 2, que é o misto, que é uma das mais difíceis, porque ela praticamente impossibilita a leitura. Então, dos 3 tipos que a gente tem hoje, auditiva, visual e mista, a mista é o que mais vai interferir diretamente na vida do indivíduo, da criança. E é mais difícil de a gente conseguir fazer com que ela desenvolva uma habilidade de leitura, com um bom desempenho de leitura. Elaine, a gente está caminhando para o finalzinho da nossa conversa. Visto como passou rápido? Porque a gente tem, acho que trazer essas curiosidades para a mesa e esclarecer, né? Acender essa luzinha, né? Para a família, enfim, para que possa ajudar mesmo essa criança, esse adulto, né? Para que ele tenha uma maior qualidade de vida, né? Isso que importa, né? Para a gente finalizar, queria te perguntar se o incentivo à leitura, eu imagino que eu já saiba a resposta, mas eu quero ouvir de ti, assim, o incentivo à leitura tem que acontecer, né? Sempre. Independente da dificuldade, do grau de dificuldade, da resistência, que deva ser bastante natural, mas o incentivo tem que acontecer, né? Exatamente. E o incentivo, muitas vezes, não mesmo a criança lendo. Porque se a gente for pensar numa criança um pouco menor, o fato de o pai ou da mãe estar lendo para ela já faz com que ela consiga desenvolver essas habilidades e identificar se vai ter algum problema ou não. Então, assim, o incentivo à leitura, seja da própria criança ou do familiar, ele vem de forma muito fundamental para a aprendizagem. Importante. Quero te agradecer pela tua presença aqui, por essas informações que tu compartilhaste com a gente e dizer que o espaço está sempre aberto, tá? Para que a gente possa trazer aí mais assuntos, mais questões aí para orientar as pessoas que estão em casa, tá bom? Muito obrigada, tá? A gente agradece também a sua audiência, muito obrigada por estar até aqui com a gente, aqui assistindo, né, e recebendo esses conteúdos para melhorar a sua qualidade de vida. A gente agradece também os nossos parceiros Unicred, Maria Rocha e Ortonil. Se despede por aqui e deseja a você uma ótima semana e até o próximo Viva Saúde.